e abriram o módulo 2. O módulo 2 eu já abri lá no Aprender, gostaria que vocês fossem lá ver o Aprender, porque fica super bonitinho. E por que eu acho importante? Porque fica organizado também, né? Fica a ordem dos textos, a ordem das atividades. A atividade que está aberta lá, que é aquele fórum de paisagens sobre Visão do Paraíso, ainda vai ficar aberto até amanhã, até quinta, e aí a gente fecha esse módulo. Então, para fechar esse módulo, eu tinha pensado em fazer um resumo desse módulo, fechar um pouco as questões por que eu pensei esse módulo assim, quais foram as questões que a gente colocou aqui, e depois, no finalzinho aqui da aula, puxar para aquele documentário, que é o documentário do Silvio Bach, sobre os guaranis, né, sobre as missões guaranis, né. Agora, como eu falei para vocês, tem outros documentários que eu vou tentar colocar lá também, que são dos guaranis, tá, mas esse documentário especificamente, ele me interessou, embora ele seja um documentário formalmente muito tradicional, que é o que a gente chama de talking heads, né, são cabeças falantes, né, só tem depoimentos falando, exatamente essa questão do talking heads, eu acho, na forma do documentário, que é extremamente tradicional, contrastada com aquelas imagens dos índios que ficam fora, eu acho que é a grande sacada do documentário. Pode entrar. Como se fossem... Opa, desculpa, Imagina, professora, eu não sabia que... imagina, na boa. Mas é exatamente essa questão que eu acho que formalmente uma coisa bem tradicional daqueles homens, todos homens, né, falando sobre os guaranis, e os guaranis, ou os índios mesmo, como se eles estivessem externos ao discurso, fora do discurso, como se esse discurso não os atingisse, ou se voltasse a eles e eles escapam, e aquela passagem que tem no final da música, que é uma música guarani, naquele espaço que é a missão de São Miguel, que os guaranis moram ali, né? Desse documentário, das imagens tem várias imagens também fixas, né? Essas imagens dos índios fazem parte de um outro documentário, Jordana? Você tá aí? Tá. Ah, beleza, ele vai pegar a referência do outro documentário, porque, na verdade, o que eu achei interessante desse documentário é um pouco porque ele traz para falar os autores com os quais a gente vai trabalhar, tá? E ele põe algumas questões que são as questões que eu acho que a gente vai tratar, muito embora seja do ponto de vista formal, como eu disse para vocês, um documentário talvez um pouco tradicional, é antigo, é de 81, antigo, não é antigo, né, mas é bem tradicional. E uma questão que eu acho interessante, que aquele final da passagem quando passa por uma vista, assim, de São Miguel, né, da missão de São Miguel, é que aquela terra é considerada uma terra sagrada pelos guaranis que moram lá agora, que tem uma tribo ali do lado. Então tem uma coisa, assim, são exibidos trechos, tá, do filme Chetás na Serra Dourada, de Vladimir Cossack, do acervo do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Paraná. Legal, legal. Que vocês vão ver, tem assim umas cenas bem não utópicas, né, dos índios, enfim. E aí, então, a gente conversa um pouco sobre isso. Eu vou colocar um pouco algumas perspectivas dessa questão dos guaranis, lembrando que nós não somos exatamente historiadores, né, eu não quero exatamente fazer a função de historiadora, não é essa questão, por muito mais essas dimensões que a gente pode elaborar em torno das imagens que se faz Então, falando um pouco então desse módulo 1, imagina, de normal, acontece. Eu já fiz tanto isso. Ontem, na mediação lá que eu fiz do pessoal lá da USP, tava morrendo de medo, né? Porque, assim, não conheço ninguém, eu lá, o professor da USP e tal. Aí, assim, ficava assim, eu tudo desligava o microfone, assim, né? Bom, o módulo 1, então, esse módulo se organizou, esse módulo 1, na oposição, então, na aparente contradição, na verdade, de, por um lado, o discurso alegórico como o discurso mais elaborado dentro dessa norma discursiva possível, porque é como se até mesmo as imagens fossem linguagem,
e a linguagem e imagem, como se você tivesse a transposição, e, por um outro lado, um elemento que parece, aparentemente, extradiscursivo, que é a noção daquilo que comportaria, vamos dizer assim, a vida, que comportaria o conteúdo histórico, que é aquilo que está implicado na noção de paisagem. Então, essa aparente oposição entre alegoria e paisagem foi o que me interessou a princípio, porque essa oposição ela vai aparecer como constitutiva, inclusive, do como você lê o Novo Mundo como paisagem, e como paisagem a ser colonizada por elementos discursivos alegóricos. Então, um pouco essa questão. E a gente começou, então, tentando compreender a noção de alegoria, né? Então, a gente foi para o livro do Hansen, que traz uma perspectiva mais histórica dessa noção de alegoria. No livro do Hansen, não sei se vocês se lembram, vocês leram, eu indiquei os primeiros capítulos, mas eu acho que se vocês lerem todo o livro, vale bem a pena. Tem uma parte que ele faz uma análise alegórica dos textos do Guimarães Rosa, porque vale lembrar, o Hansen, na verdade, ele é um historiador da literatura brasileira, né? Então, ele faz esse grande percurso histórico, mas o grande mote dele é literatura brasileira. Ele tem um livro muito importante sobre o Gregório de Matos, né, que chama A Sátira e o Engenho, então é a tópica dele. E ele exatamente pega esses elementos que a gente está estudando, alegoria, retórica, para entender como é que se construiu esse cânone que a gente chama de Gregório de Matos, né? Enfim, que aí várias questões, porque ele vai trazer também essa ideia de que a noção de autor é muito vaga, né? Então não dá para falar que é um autor. Bom, mas o Hansen, então, vai trabalhar essas questões da alegoria de um ponto de vista histórico, falando um pouco da alegoria antiga, que é aquela alegoria que o Colli cita, que o Winckelmann dizia que era a boa forma da arte, mas o Winckelmann, isso o Colli não diz, ele diz da alegoria antiga, a alegoria barroca, que é a alegoria um pouquinho anterior ao próprio Winckelmann, aquela que está às costas dele, assim, aquela arte que ele está exatamente querendo ultrapassar, num certo sentido, para uma arte novamente clássica, que é um pouco a ideia do Winckelmann, né? Retomar esses links, vamos dizer, esses lastros com a antiguidade, que ele vai chamar de clássica, porque ele inventa um pouco essa ideia de que nós temos de classicismo, é exatamente saltando essa ideia do que seria o anterior, o barroco e o rococó. Então, o Winckelmann tem uma crítica, assim, a uma noção de alegoria, aquela que vem do Ripa, por exemplo. Tá? Isso o Colli não deixa muito claro, porque exatamente ele está falando da alegoria neoclássica, que para Winckelmann é uma retomada da alegoria antiga. E a alegoria antiga teria, nessa ideia que é romântica também, uma espécie de completude. A alegoria seria quase que uma plenitude da forma, né? Quase como aquilo que os românticos, depois do Winckelmann, vão chamar de simbólico. Então, o Winckelmann vai apostar nessa alegoria. Mas essa alegoria antiga, que é um pouco essa linguagem figurada, e que vai, o Hansen vai explicar como ela passa a ser totalmente codificada a partir da retórica latina, né? Então, como o discurso alegórico ele vai receber a sua construção histórica dentro da retórica latina, como uma espécie de ornamento da eloquência, uma parte da eloquência, portanto, a parte do discurso que move o ouvinte, né, que é a eloquência. Então, a alegoria vai fazer parte desses ornamentos discursivos e se dividir nas figuras de linguagem, ela vai ser codificada também nos seus usos, na alegoria que é bem construída e na alegoria que é incongruente, aquela que é descabelada, alegoria, portanto, a alegoria incongruente é aquela que é enigmática, que é ruim, porque você rompe a clareza do discurso, e se a eloquência está procurando elevar o ânimo do ouvinte, ela não quer que o ouvinte não entenda nada, né, não é? Então, todas essas questões que estão na retórica antiga, como elas passam, diz o Hansen, para a retórica, para a alegoria, que é uma alegoria hermenêutica na Idade Média, que é a alegoria que serve de lente para ler num texto um outro texto, que é um pouco aquilo que a gente vai ver depois na visão do paraíso, né? Então, você lê na Bíblia, por exemplo, os elementos alegóricos no Antigo Testamento que prefiguram a vinda de Jesus, a paixão, por exemplo, né? Então, está tudo prefigurado em tudo, como se, então, todo o texto bíblico fosse uma construção alegórica, e, portanto, não é uma alegoria construída por um retor, mas por Deus, para que nós lêssemos a vinda do Senhor, né? Então, como se o livro
É como se o mundo e o livro, a Bíblia, fossem uma escrita enigmática na qual tudo aponta para essa relação. Um fato se relaciona a outra, não é simplesmente, não é só a vinda do Senhor, mas é como se todos os fatos ali estivessem prenunciando um outro, como se essa história fosse, portanto, uma história que uma coisa está dentro da outra, né? Então, uma imagem está dentro da outra. É uma história toda pré-figurada. Essa seria uma noção de alegoria, que é essa alegoria não como construção linguística, mas como, na verdade, uma espécie de verdade que o próprio Deus inscreveu na Bíblia. E aí o Hansen faz aquela leitura um pouco jocosa, enfim, de que se um latino lesse, aliás, eu já li latinos lendo a Bíblia, eles realmente faziam uma crítica, porque o texto para eles é um texto mal construído, né? O próprio Agostinho, acho que fala isso, né? Que os textos não mas é um texto divino, é outra coisa, né? Mas se um latino, se um retor latino, um grande escritor latino lesse o Apocalipse de João, acharia que aquilo é uma alegoria incongruente, é um enigma, porque eu não sei o que está prefigurado ali, né? Então eu não sei o que significam os selos, eu não sei o que significam os cavaleiros, eu não sei por que a mulher está pisando a cabeça da hidra, e depois, mais em torno desse texto, vai se construir toda uma leitura. O que o Hansen está querendo mostrar? Existe uma diferença entre uma alegoria que é construção retórica e que é linguística, e que os homens sabem que é linguística, e uma alegoria pensada como uma espécie de linguagem divina. Tá? São duas coisas diferenciadas. O Renascimento vai herdar essas duas coisas, tanto a alegoria retórica quanto uma alegoria como linguagem divina. E o que o Hansen vai dizer, e depois o George Colley repete, é que no Renascimento, essa codificação ela é muito mais vívida, ela é muito mais maleável, mas no sentido de que ela tem uma vida própria. Como se no Renascimento você tivesse uma abertura muito grande para essas significações, mas elas não fossem, tal como vai acontecer depois no Barroco, instrumentalizadas por uma linguagem, né? Então ele falou assim, no Renascimento você tem essa linha que veio da Idade Média, essa linha que veio da Antiguidade, elas se juntam numa espécie de linguagem que é ao mesmo tempo a analogia do mundo, essa linguagem analógica, né, de que tudo significa tudo, numa grande analogia, mas essa grande analogia do cosmos e do microcosmos está tudo muito, muito bem amarrado. O que vai acontecer, segundo aí já o Walter Benjamin, no Barroco, é que esses laços que uniam o cosmo ao microcosmos, que unia o imanente ao transcendente, eles vão se esgarçando. Eles vão se esgarçando de tal maneira que quando a gente chega na modernidade, que aliás também é uma tópica do Benjamin, né, esses laços se romperam completamente. Então, no Barroco, você está nesse rompimento. É um pouco por isso, e a gente pode lembrar, que o Benjamin retoma um autor barroco, entre aspas, tá? Que é o Leibniz. Ele vai no prefácio ele retoma o Leibniz da monadologia, porque no Leibniz é como se você tivesse uma última tentativa desesperada de colar as coisas que já estão se descolando, de manter junto o imanente e o transcendente, sem que um se resuma ao outro, né? Porque você tem um mecanicismo que é moderno, um mecanicismo da natureza, e você tem a transcendência que é herdada da Idade Média, mas elas já não casam mais no mesmo sistema. Então, é como se o sistema leibniziano fosse esse último desespero de manter ainda um último liame entre o imanente e o transcendente, que vão se romper depois na modernidade, isso se rompe completamente. Então, essa tensão, ela marca, vamos dizer assim, a historicidade do que Benjamin chama de alegoria no universo barroco, né? Nesse universo, então, do século XVI e do século XVII. A gente vai estender um pouco essa questão no Brasil e na América para mais adiante, porque a gente pode dizer que há traços do que a gente chama de barroco praticamente até o século XIX no Brasil, né? Século XVIII. Embora, claro, com outros influxos, há muita questão, o historiador da arte diria isso para vocês, há muito nessas igrejas que nós chamamos todas de barroca, há muitos elementos que são, na verdade, neoclássicos, outros que são rococó, que não estão mais dentro de uma linguagem do barroco. Mas, enfim, fazendo um grande apanhado, é como se houvesse uma espécie de homogeneidade ainda nesse mundo transplantado para o novo mundo, né? Diga, Jordânia. Oi, a senhora me ouve? Sim.
É que eu não estou conseguindo levantar a mão aqui pelo aplicativo que eu estou usando, mas de qualquer forma, a senhora fazendo a síntese dessa aula, eu fiquei em dúvida como é que a gente deveria tratar aquelas imagens, inclusive que estão dentro do documentário, relacionadas à materialização do novo mundo. Você vê cenas de canibalismo, você vê cenas de flechadas, você vê cenas de guerra, e eu me lembro que no decorrer das suas aulas a senhora falava algo no sentido: não tomem isso aqui como verdadeiro, mas procurem a chave para interpretar o que está acontecendo. Aí a pergunta é, qual é a chave para interpretar essa parte aí desses discursos, dessas figuras que de alguma forma me parecem que são retratos do que ali acontecia? Olha, isso é um tema bem legal. Vou até pegar o livro aqui, tá? Que é a ideia do canibalismo. Eu vou até pegar porque ele tá fácil. É um livro da UNB, ó, chama O Canibal. Peraí, deixa eu botar. Nesse livro aqui, por exemplo, Lestringat, sei lá, não consigo nem falar o nome do autor, mas eu li, é ótimo. Ele vai fazer, na verdade, exatamente o que você falou, o que você está propondo aí, colocando como questão, essa leitura de como foi visto, dentro dos discursos vários do velho mundo, da Europa, a figura do canibal. Por exemplo, ele começa falando da figura do canibal quando ele aparece para o Montaigne. E no Montaigne, a figura do canibal, ele contrasta o Montaigne, né, o canibal, ao rei, um rei europeu, que eu não vou lembrar exatamente qual é, o rei é um menino, né, uma criança. E aí ele fala assim que quando os canibais chegaram nessa realeza europeia, esses homens que têm essa força sobre-humana de comer o inimigo, quando eles chegaram, esses homens nobres chegaram na corte, viram que a corte europeia ela é regida por um menino, foi uma vergonha para a Europa. Então, essas figuras muito nobres, de uma nobreza pura, desses canibais. Então, em contraste com a decadência da Europa. Essa é uma primeira visão dos canibais, como essa ideia de que você devora o seu inimigo por uma suprema audácia e por uma suprema cortesia com esse inimigo, né? Enfim, exatamente, é isso aí mesmo. E aí continua falando do canibal até chegar um momento, então ele vai ler como essa figura foi vista, inclusive fala de como a imagem da América, que o Ripa vai marcar, aquela alegoria, é uma índia que ela pisa um crânio, porque a ideia do canibal é a ideia da América. Então, assim, uma figura que vai alegorizando toda a América. Até chegar um momento, assim, que essa figura do canibal ela vai mudando de sentido, em que a figura do canibal ela é assimilada ao próprio, pelos reformados, ao próprio catolicismo. Os católicos são canibais, porque eles comem o seu Deus. Então, esses elementos que são elementos de linguagem alegórica, na leitura que se faz desses índios, não sei se vocês viram também na bibliografia, se vocês forem olhar lá, porque a gente vai estar vendo muito os índios vistos pelos europeus, né? Que é o texto que a gente tem. No finalzinho, inclusive nessa questão de como funciona a antropofagia, né? De como funciona o canibalismo. Inclusive, nesse texto tem também com a ideia de onde vem a palavra canibal. A palavra canibal, ela vem, canibal que tem cabeça de cachorro, né? Ela vem de uma interpretação que o Colombo faz quando ele chega na América, de uma imagem que é latina, desse cabeça de cachorro. E ele dá o nome de canibal. Então, a própria palavra é uma espécie de lugar comum latino que é levado para o Novo Mundo. Então, essa figura do canibal tem isso. E aí, assim, no final desse módulo, eu coloquei um texto que é de uma antropóloga, que ela tenta, né, porque o que a gente tem que fazer é pelas bordas, tá? Mesmo os índios de hoje em dia, por exemplo, os guaranis que falam hoje, eles trazem elementos da ancestralidade, mas não existe cultura pura, e a cultura, evidentemente, já foi amalgamada a vários outros elementos que vieram de vários outros lugares, inclusive da cultura do cristianismo, da Europa. Não dá para pensar que aqueles que a gente tem, de algum modo, como resgatar pura o pensamento do Guarani, por exemplo, da época
da conquista, sabe? Eu acho que embora, é claro, eles têm essa relação muito mais forte do que nós, claro, mas ela é toda perpassada por esses elementos tensos, né? Mas essa antropóloga, Manuela, deixa eu ver aqui, peraí, rapidinho, porque eu sou péssima de guardar esses nomes. Ó, aqui embaixo, no último texto desse Manuela Carneiro Cunha, Vingança e Temporalidade, os Tupinambás. Ela vai pegar o índio Tupinambá, que é o índio mau, né? Porque depois vocês vão ver, o Anchieta vai criar os índios bons e os índios maus, né? Porque você tem que fazer essas oposições para que o inimigo, você tem que criar essa torcida, né? Para mover, vamos dizer assim, também esses elementos internos a um grupo indígena contra um outro grupo indígena. Mas ela vai pegar tentar ler esses tupinambás pelos textos dos jesuítas, mas no que estaria nas entrelinhas desse texto. Por exemplo, um costume desses homens, desses índios, era arrebentar a cabeça do morto, o crânio. E apesar deles aceitarem o cristianismo, já serem cristãos, eles desenterravam para arrebentar a cabeça. Isso era considerado pelos religiosos, e os relatos dizem isso, como uma espécie de crueldade. Eles não se afastam dessa crueldade, mesmo depois de cristãos, mesmo depois do enterro cristão. E aí ela vai tentar entender o que significava e por que isso era tão importante, que eles sofriam represália dos jesuítas, tal, mas eles tinham que fazer isso, de libertar, vamos dizer assim, esse crânio, o porquê que isso era tão fundamental nessa cultura. Então ela tenta ler, vamos dizer assim, nas entrelinhas, aquilo que os jesuítas não conseguiam entender, os padres não conseguiam entender, eles entendiam como, por que isso? Que crueldade, né? Enfim, então ela vai tentar entender como eles construíam, na verdade, essa passagem de uma geração a outra, a partir dessa ideia de tomar o corpo que é um resto, vamos dizer assim, do canibalismo, de tomar o corpo daquele que morreu, você tem que arrebentar o crânio, enfim, que não era considerado uma coisa, ao contrário, era uma coisa que você tinha que fazer, entende? Assim, então, é um pouco o que eu tento colocar lá no final, para a gente também não ficar muito com essa linguagem, que é a linguagem sempre do outro, né? Então, vocês vão ler também, assim, isso a gente vai ler, vai ouvir muito, que os guaranis eram índios mais dóceis, então, todas as construções também, né, que eles eram mais dóceis do que os tupinambás, por isso que eles foram mais afeitos ao cristianismo, que eles tinham a ideia da terra sem mal, que também é uma coisa muito interessante. Que noção é essa, né, que os padres, evidentemente, assimilaram, ótimo, vamos pegar esse mito e transformar no mito do paraíso, né, mas que terra... Isso é uma assimilação? De onde vem? Então, também tem um texto aí que eu coloquei para vocês, o que seria o mito da terra sem mal, segundo uma visão antropológica agora, né? Então, um pouco essa questão, que eu acho que é bem interessante mesmo, mas a gente pode até trazer isso de volta, eu posso trazer para vocês essa... Aqui, esse livro não tem imagem, tem sim, tem umas imagens. De como... tem umas imagens que são engraçadíssimas, lembrei disso, que os caras, eles imaginavam esses churrasco, a maneira de um churrasco aqui, ó, vocês não vão ver, de um churrasco, de um assado, assim, rodando na manivela, assim, tipo, então você assimila um costume estranho aos seus costumes, e tem uma cena que é muito engraçada, porque parece um armazém, onde você guarda linguiça, salsicha, e estão guardando os pedaços de gente, assim, então você assimila o armazém, que é uma ideia europeia, ao modo indígena. Então, essas imagens, como elas vão amalgamar duas coisas também, né? A gente vê isso aqui depois, como, se vocês quiserem. Esse livro vale muito a pena, tá? Se vocês quiserem comprar, ele é da editora da UNB, ó, a gente tem desconto. Não sei se tem para liberar, para ler, assim, para baixar, né? Mas voltando um pouco aqui, então, a questão da história do nosso resumo, então, nessa ideia da alegoria história, então, só para fechar também, como é um fechamento do curso, a gente fez, então, um fórum sobre a relação entre imagem e alegoria
num geral, então eu coloquei aquela imagem do Cildo Meirelles, porque também eu estava tentando recuperar aquela imagem do Cildo Meirelles que está no slide, que é Missões, né, que é aquela construção que ele faz, os ossos, as hóstias e as moedas, né, então ele junta esses elementos, criando uma outra leitura, né, sobre as missões, e aí eu coloquei uma outra imagem do Cildo Meirelles, que é aquela nota de dinheiro, de cruzeiro, né, antigona, com a imagem de um índio, né, que então um pouco essa ideia também de uma alegoria, porque você junta dois elementos, que foi o primeiro fórum, e aí eu fiz o outro fórum que vocês responderam, sobre alegoria e linguagem. Na verdade, quando eu escolhi aquele trecho do Benjamin, eu estava pensando exatamente nessa questão da linguagem que se torna imagética e da imagem que se torna linguagem. Então, como se houvesse uma espécie de troca de lugar, né? Então, uma espécie de contaminação. Então, uma imagem que é condenada, a ideia da alegoria barroca, ela é condenada pelos românticos porque ela é linguística, e a linguagem, ela passa a ser imagética. Daí as letras maiúsculas no alemão, porque a letra maiúscula, ela dá essa ideia de substantivo, né? De substantivação, né? Então, os substantivos em alemão são todos com maiúsculo. Então, quando você quer criar essa figura de linguagem, né, que é a alegoria, em português, por exemplo, se você escrever, sei lá, se você escrever, estou pensando aqui, não vem nenhuma ideia, com letra maiúscula, o que você escreve, a vitória com letra maiúscula, ela não é uma vitória qualquer, ela é a deusa vitória, ela é uma corporificação da vitória. Isso vem um pouco desse elemento barroco. Então, dessa linguagem também, que era uma outra coisa que estava ali naquele trecho que eu coloquei para vocês, é uma linguagem bombástica, né? Enfim, é uma linguagem extremamente artificiosa. Então, essa coisa assim do barroco de ser né, essa coisa muito bombástica, muito elaborada, que faz com que a significação ela tenha que fulgurar, né? Então, um pouco essa ideia do Leibniz, né, que vocês estão falando que vocês gostaram da ideia, de não deixar perder esses dois elementos, mas é quase como se fosse um desespero. Então, a sua linguagem ela tem que sempre ser muito elaborada. Fala, Dir. Professor, uma pergunta. Eu lembro bastante do ensino médio, quando falavam do rococó, que seria uma exacerbação do barroco. Essa pergunta era para ter feito há algum tempo. Como é visto o rococó? O rococó é o barroco ao extremo? Então, o rococó, ele é um tipo de ornamentação, um estilo que é palaciano. Então, ele tem igreja rococó, principalmente aqui no Brasil. Inclusive, tem um livro que eu acho que é o melhor que foi escrito sobre arquitetura e arte religiosa, que chama O Rococó Religioso no Brasil, que é uma coisa estranha, porque rococó era os palácios eram rococó, rococó tem a ver com aquela ação de conchas, né, enfim. Então tem uma vez com arabescos, mas assim, ele é outra coisa que não o barroco, né, assim, ele é uma coisa muito, mais uma elaboração de palácios mesmo, assim. E assim, deixa eu pensar, aquela imagem que eu mostrei para vocês do teto, que é um teto que era para ser em visão, mas a imagem está de chapa, e tem um monte de volutas num fundo branco, aquilo lá é um rococó. Rococó é um pouco isso, né? Uma espécie de elemento, é como se o elemento ornamental ele se deslocasse muito mais para fora, assim, então você não é uma visão do teto como se o Senhor viesse cair na minha cabeça, é uma coisa decorativa mesmo, né? Enfim. Então esse rococó que é, na verdade, a ornamentação da maior parte das nossas igrejas, que é esse tardio, barroco tardio, que vem de um rococó palaciano e não de um rococó de igreja, é essa grande questão, assim, que como circulam isso, mas é coisa um pouco de história da arte, né? Agora, esses autores antigo regime, né, que era como a Revolução Francesa vai chamá-los, né, assim, desse excesso, assim, eles são pintores muito encantadores, assim, eles desapareceram um pouco da nossa vista por uma espécie de moralismo do estilo, como diz o Jorge Colli vai dizer, desse estilo da Revolução Francesa, né, então, tudo que é exagerado, perucas,
a ornamentação, mocinha no balanço, né? Um tema rococó básico, a pintura do Tiepolo, que é um pintor que é super colorido e super, super, como é que eu vou dizer, erótico também, sabe? Tem uma coisa assim de uma leveza, isso se perde muito nessa passagem, vamos dizer assim, para um modelo do novo regime. E eles chamam de ancien regime, né? De arte antigo regime. Mas o Tiepolo é a escola veneziana, né? Porque eu me lembro de ter visto muita coisa de Tiepolo em Veneza. Então, mas a escola veneziana, por exemplo, se você pegar aquele pintor, o Giorgione, ele é escola veneziana também. É a escola da cor, né? O Tiziano, só que eles são renascentistas, né? Então, é como se você pegasse essa linha e levasse para o Tiepolo, né? Mas é um pintor, assim, se você pensar nessa ideia, de uma leveza, de uma coisa... É como se existisse uma alegria, né? Uma felicidade, como se o amor estivesse circulando. Tem aquele livro, não vou lembrar o nome agora, é do Norberto Elias, da Ilha do Amor, né? Da Watteau, a Ilha do Amor. Watteau é outro grande pintor dessa época. Então é uma época meio intermediária, né? Em que você tem quase que um elemento palaciano mesmo, né? Deixa eu pegar esse livro aí, peraí, Watteau. Eu acho que... Nossa, não vou achar a Ilha do Amor, Madagascar aqui. Achei. A Peregrinação de Watteau, a Ilha do Amor, Roberto Elias. Opa. Será que eu consigo colocar aqui cadê vocês agora, gente? Fala, Jordana. Peraí, Jordana. Deixa eu só tentar colar aqui. Não aconteceu nada. Pois aí. A Peregrinação de Watteau, a Ilha do Amor. Então, essa ideia da Ilha do Amor, da menina no balanço, dos deuses gregos, mas são os deuses gregos não da tragédia, mas eles flutuando no céu. Fala. Professor, uma dúvida. Quando a senhora estava falando sobre a questão aí do barroco aí, me veio a dúvida que a senhora colocou que a alegoria barroca ela é decadente, perda de transcendência e tudo mais, mas o que me ficou em dúvida é quando a senhora menciona que ela pode significar nada. Isso aí eu não consegui entender de forma alguma. Ela pode significar tudo, porque assim, como existe uma codificação, mas essa codificação ela é extrema, você vai codificando tudo, eu posso usar qualquer coisa para significar qualquer outra coisa. Eu posso deslocar numa espécie de jogo alegórico qualquer coisa para o centro da cena para que signifique uma outra coisa. Só que nesse movimento em que tudo pode ser deslocado para significar uma outra coisa, essa significação também, ela nesse excesso, é um excesso de significação. A significação se perde nesse sentido. É um pouco que o Benjamin tenta pensar, porque quando você pega no Renascimento, você tem uma maleabilidade muito grande, só que é quase como se essas imagens elas pudessem circular, elas têm essa liberdade, só que elas ainda estão ligadas ao cosmos. Agora não está mais, né? Então eu vou obrigar a caveira a significar a morte, só que o tempo todo é como se ela quisesse novamente significar apenas uma caveira. Eu vou obrigar uma pedra a significar frieza, dor, mas o tempo todo ela quer novamente voltar a significar a pedra. E por isso eu preciso ficar procurando o tempo todo uma significação outra, né? Eu preciso ficar repondo a significação. É como se eu tivesse uma vertigem da significação, né? Eu tenho que significar por cima de significar, senão essa significação se perde. Agora, isso não seria o que faria da alegoria barroca assim, uma coisa interessante? Porque a senhora também menciona o conceito de imagem e fala que ele de símbolo, e fala que ele é completo, que aí não tem entrada para se interpretá-lo. Então, para o Benjamin, a ideia de alegoria barroca, ela é interessante exatamente por isso. A alegoria barroca, ela é essa vertigem da significação. Mas a alegoria, o modo alegórico da arte ou da linguagem,
mesmo na antiguidade e tal, é o que permite ao crítico construir, exatamente no vão entre significação e forma, essa relação. Agora, na alegoria barroca, e aí é exatamente o que o Benjamin está tentando estudar no livro, essa hipersignificação, essa vertigem da significação, a vertigem da maneira, né? Tinha um texto que tinha esse nome. É exatamente para o Benjamin onde eu posso ler os índices da historicidade, né? Porque exatamente nesse excesso, nessa perda da transcendência, que eu vou ler esse elemento de historicidade. A história desse momento, ela está marcada nisso. Como a história do Renascimento está marcada, vamos dizer assim, no outro modo de concepção da alegoria. Né? Então, essa historicidade, ela é formal. Né? Então, o que o Benjamin está tentando fazer é mais ou menos, por isso que eu falei do Curtius depois, né? E do Sérgio Buarque, é exatamente não separar forma e história, porque é o que o Sérgio não é que tem a forma de um lado e a história do outro, e não é que eu estou fazendo uma história meramente formalista e o outro está fazendo uma história econômica séria, não, é porque uma coisa, a história ela vem a ser pela forma e a forma carrega a história, né? Então é um pouco essa relação, não é uma coisa e outra. Porque vocês vão ler muito isso, né? Tem uma história que dá na arte, uma história formalista e uma história que é social, e elas andam em caminhos separados. O que esses autores fazem é dizer que não, elas são a mesma coisa. Não tem uma história da forma e uma história da sociedade. A história da forma, ela leva a história da sociedade. E é um pouco essa questão do Benjamin na alegoria barroca, que é o que o Sérgio Buarque vai dizer também, né? Ele vai dizer assim, não é que essas imagens são mentira, ou eu estou fazendo história da mentalidade, nem existe esse termo, mas não é que eu estou fazendo história das mentalidades, eu estou fazendo história social, eu estou fazendo história no sentido forte, porque é exatamente a partir desses elementos que são alegóricos, formais, que o europeu vê esse novo mundo. Então, essa história ela se constrói assim, por isso que ele pega aquele exemplo, o Sérgio Buarque, do cara que morre por causa disso. Quer dizer, você faz a vida e a morte com isso, né? As alegorias, elas têm um poder de construção histórico, vamos dizer assim, que não é só uma superfície, não é só uma coroa uma guirlanda de flores que encobre a verdade da história. Ela, na verdade, ela dá forma para essa verdade, né? Fala, Dir. Professora, nesses textos, quando nós vimos a alegoria barroca, eu vi poucas referências diretas à religião, porque eu já li alguma coisa, não me lembro exatamente onde, que alguns acusam o barroco, a alegoria barroca, de ser religiosa. Dentro do contexto da guerra religiosa, por exemplo, da Contra-Reforma, da censura, os próprios quadros da Ascensão dos Santos, aquela bipartição, o mundo terreno aqui embaixo, marrom, escuro, feio, aquela imanência decadente, em ruínas, e uma transcendência, um subir aos céus claro, brilhoso, maravilhoso. Como é que nenhum desses textos eu vi uma discussão em cima do aspecto religioso, do aspecto da censura, do aspecto da Contra-Reforma, do aspecto do Index Librorum Prohibitorum, da Inquisição, da fogueira? Então, o Benjamin, tem um parágrafo, tem um capítulo que ele vai falar da soberania, que é o primeiro capítulo, né, do livro. Ele fala um pouco, na verdade, ele fala mais da questão de como a reforma, né, na verdade, essa separação daquilo que era um discurso único, põe essa necessidade também de uma hipersignificação, porque é como se você não tem mais uma única religião, você tem vários discursos em torno da mesma religião, que vão se digladiar. Então, é como se você tivesse muito esse jogo também, isso que é um elemento da reforma. E a perda, inclusive, de uma noção forte de soberania, que advém desse elemento, né, desse elemento do que prenuncia, né, as nações modernas, né. Ele fala um pouco disso no primeiro capítulo. Mas depois, assim, na verdade, ele vai falar do drama jesuítico, né, que também é um modelo.
alegórico também, mas ele realmente não entra muito nessa questão de pensar exatamente como essas imagens elas se relacionam com a censura, inclusive porque no caso do Benjamin, tá? O livro ele está falando de um drama palaciano e ele não trata praticamente dos dramas religiosos, ele trata de alguns autores desse Trauerspiel, né, desse drama barroco, e o Trauerspiel geralmente é um drama que se passa no palácio, com os reis, enfim, que pega, às vezes, os temas antigos de Bizâncio e tal, mas é sempre um pouco o tema da soberania que está mais implicado ali. Mas isso no livro do Benjamin, claro, né? Quem mais que tinha levantado a mão? Eu tinha, professor Carlos. Diga, Carlos. É o seguinte, ainda voltando a essa questão da alegoria e do Benjamin, essa questão da alegoria do fato da alegoria ter sido muito criticado, o próprio Barroco ser criticado por trabalhar com alegoria, a ideia do Benjamin é justamente mostrar que a importância da alegoria no Barroco é que o Barroco fez um uso diferenciado do processo de trabalhar com alegoria, porque me parece que não, assim, não sei se eu entendi bem, mas a alegoria de fato não parece que não detém um status suficiente para se produzir uma boa arte, mas a proposta do Benjamin é de mostrar que no Barroco isso foi diferente, ou seja, se a alegoria não tem tanto valor assim, no Barroco é outra história. No Barroco, o uso que se fez da alegoria deu um outro status para o processo de trabalho com a alegoria. Então, na verdade, o que ele está tentando fazer porque ele fala, na verdade, o Benjamin fala que esses dramas que ele está lendo, do drama barroco, no caso dele, né, no caso específico desse livro, não são grandes obras. Então, mas é uma tentativa de pensar que elas não são decadentes, porque elas são simplesmente uma cópia mal feita do que seria o drama renascentista. Na verdade, ele quer dizer, elas são uma outra coisa, essas obras. Elas têm os seus defeitos, mas elas são uma outra coisa por um outro uso dos elementos formais, e um dos elementos formais centrais dessas obras é a alegoria, então, no uso da alegoria, que explicitam uma outra historicidade. Então, é um pouco essa questão. Porque, por exemplo, o Benjamin vai falar que, em comparação aos dramas barrocos, o alto, né, que não é Trauerspiel, espanhóis, os dramas da Alemanha são muito inferiores. Tanto que ele vai comparar, por exemplo, os dramas alemães, que a gente não encontra nem para ler, eu procurei, não acha nada, a gente procurou no grupo de estudo lá, mas ele compara num determinado momento ao Calderón de la Barca. Ele diz, o Calderón é muito superior formalmente ao drama barroco alemão. E nesse sentido, por ser muito superior formalmente, a forma alegórica ela aparece com menos clareza. E a ruptura histórica também. Aquelas obras, por serem obras talvez menos bem produzidas, elas deixam isso mais explícito. Então tem um pouco essa questão para o Benjamin, mas nesse caso do drama barroco. A questão é que ele vai dizer que esse modo da alegoria barroca é constitutivo da forma, e não é uma forma decadente nesse sentido, porque ela é uma forma histórica. Então ele está querendo tirar também essa ideia de que você tem momentos de decadência da forma, né, assim, nesse sentido. Ela não é decadente, ela mostra a sua historicidade naquilo que ela é, que é a forma nesse uso da alegoria. Esse uso da alegoria, que é o uso barroco alemão, que é excessivo, que é espalhafatoso não é a palavra, é bombástico, tal, é uma marca radical, porque na Espanha, por exemplo, que é mais bem construído, mas é uma marca radical que explicita exatamente o solo social dessa época, entende? Assim, então, é um pouco essa questão para ele, né? Assim, não é, se eu disser simplesmente que formalmente é decadente e não me interessa, eu vou perder exatamente esse elemento, que é entender que nessa forma está impresso como num selo os elementos tensos da história, do chão histórico de onde essas formas surgiram.
sem que essas formas necessariamente espelhem essa sociedade. Não é porque elas falam de algo social que elas são sociais, né? Elas são sociais por esse elemento também, que é constitutivo. Então, um pouco essa questão. E em toda aquela parte que ele fala da comparação do signo com a alegoria, ele está mais fazendo uma crítica a crítica de arte romântica, na verdade, né? Porque os românticos vão fazer essa oposição. Para o Benjamin, essa oposição ela nem existe. A alegoria antiga, a alegoria renascentista, e a forma alegórica é uma forma que perpassa todos os momentos históricos e que tem a sua importância. Não dá para comparar com uma ideia de simbólico, que o Benjamin diz que eu nem consigo conceber o que é o simbólico, porque eu só consigo conceber o simbólico, que é o todo, o imediato, comparando com o alegórico, é isso que ele vai dizer. Então, quer dizer, uma falha, é um problema de método dos românticos, que ele põe assim, os românticos denegrir não pode dizer, mas eles questionaram, vamos dizer assim, rebaixaram a alegoria a um modo frio, não artístico, em comparação ao símbolo, e ele diz que isso não é operativo, num certo sentido. É não histórico, é anacrônico, né? Vocês vão ver, a gente vai ler dramas alegóricos, vocês vão notar um pouco, pô, mas que coisa dura, que coisa mecânica, né? Eu ouço o mecanismo funcionando, né? Isso não é bom, né? Porque uma boa obra de arte, ela não deixa perceber os elementos de construção, a não ser que ela queira. Mas exatamente por isso que é interessante para pensar a história de onde elas derivam. Fala, Sabrina. Sabrina, você ainda está aí? Oi? Bom, gente, eu vou avançar aqui para falar só um pouquinho da paisagem, senão a gente não sai da alegoria, né? Então, e aí, se a Sabrina quiser perguntar? Bom, essa parte, então, assim, por assim dizer, diga. Tá dando para ouvir? Agora tá. Ai, gente, desculpa, Priscila. Eu te interrompi? Não, imagina. Perdão, é porque estava com o fone conectado. Então, sobre essa questão da religião, que o colega falou anteriormente, eu achei uma passagem tão interessante do Benjamin, e eu interpretei no seguinte sentido, né, que parece que no classicismo existe uma coisa do belo indivíduo, né, parece que é uma coisa individual, esse ciclo do simbólico, né, e aí é uma interioridade não contraditória, né, por isso que no barroco teria essa dialética, né, que ele chama de movimento entre extremos, né? Por quê? Porque ele não diz respeito só ao indivíduo, né? E esse belo indivíduo, mas a uma comunidade religiosa. Eu acho que está mais ou menos na página 181. Aí eu vou ler só um trechinho assim. Tá, no qual? Qual que é a edição? Página 180. A edição, né? Eu acho que é aquela da capa verde. Não é a nova, é a antiga. Tá. Aí ele fala assim, e o raio de ação, ou melhor, o raio cultural desse indivíduo perfeito, desse belo indivíduo, coincide com o círculo do simbólico. Em contraste, a apoteose barroca é dialética. Ela se consuma no movimento, entre extremos. Nesse movimento excêntrico e dialético, a interioridade não contraditória do classicismo não desempenha nenhum papel, já pelo simples fato de que os problemas imediatos do barroco se vinculam à sua política religiosa, e, nesse sentido, não afetavam tanto o indivíduo e sua ética como a sua comunidade religiosa. Deixa eu ver se eu acho aqui, tá. Melhor. Isso, tem essa ideia da bela alma, né, também que ele fala, será que tá aqui? 181, você falou? Porque essa ideia do clássico, né, que é essa ideia da physis clássica, que é aquilo que você não tem, na verdade, uma separação, vamos dizer assim, entre o sujeito e a sua comunidade. Aqui, na verdade, você tem exatamente essa separação, né, essa cisão que você colocou, que é bem, e é por isso que, então, existe essa dialética, né, da alegoria entre, não é mais um sujeito completo, é entre esse sujeito e o seu lugar histórico,
que tem a ver com aquilo que eu tinha falado, que ele fala no capítulo sobre a soberania, com você ter exatamente esmigalhado, vamos dizer assim, esse solo mais ou menos homogêneo da religião, né? Enquanto você tinha uma Europa que dizia que professava uma única religião, né, que num certo sentido falava em uníssono, agora você não tem mais, então você tem essas várias comunidades, né, enfim, que vão modular, vamos dizer assim, vários modos de relação do sujeito com a comunidade. Mas eu estou perguntando a página, Sabrina. A página 182 da edição antiga. Que é daquela parte que a gente leu. Isso, justamente. E é por isso que a alegoria dialética, porque ela é a apresentação tensa das duas partes cindidas. Então você tem que fazer o movimento de uma coisa para outra, né? Nesse sentido. Agora, se tiver a ideia de uma physis completa, né, que é a ideia do símbolo, né, do símbolo da antiguidade, que tudo está junto e você tem uma comunidade ética sem nenhuma cisão, que o Benjamin acha que, enfim, não é potente para a crítica, é exatamente o contrário que está acontecendo aqui, né? Bom, vamos para a parte da paisagem, só rapidinho, senão a gente não consegue nem falar da paisagem. Bom, essa parte, por assim dizer, alegórica, ela é marcada, então, por aquilo que a gente chamaria de linguagem, pelo logos, pela construção do logos, e que põe, então, esse segundo polo, que seria aparentemente não discursivo, virgem, né, nesse sentido. Ou, como escreve a Canquelin, e eu cito na página 39, a paisagem não é uma metáfora para a natureza, uma maneira de evocá-la, ela é a própria natureza, nessa concepção da virgindade da paisagem. Falar, portanto, de uma construção retórica, e lembramos que a alegoria é uma forma retórica, de um artifício, desta vez linguístico, acerca da paisagem, é um crime de lesa majestade. Essa seria a questão de uma visão ontológica da paisagem, com a qual a Canquelin vai se contrapor. Ela vai dizer, não, essa visão ontológica de que a paisagem sempre esteve lá, e ela não é discursiva, portanto, ela não é mediada por esses elementos alegóricos, precisa ser colocada entre parênteses, e ela vai falar. Mas, se não for linguística, especificamente, ela seria, então, um modo ontológico, né? Ela já estaria lá desde sempre. Canquelin, então, vai apontar exatamente o problema dessa ontologia ingênua da noção de paisagem, e ela vai pensar, então, naquilo que ela chama da gênese de uma forma. A gênese exatamente dessa mediação que pensa a paisagem como ontológica. E que não necessariamente é uma história da paisagem, não é isso que ela vai fazer, mas como essas linhas de força, de como a paisagem vinha a ser, então, por exemplo, que ela traz a questão na Grécia, que na Grécia eles não tinham esse elemento paisagístico, eles sequer narram a paisagem, e a paisagem ela sempre vem convocada por um elemento do logos. Enfim, então, como essas linhas de força, elas configuram os modos de acesso e, portanto, os modos de verdade dessa paisagem. Na Grécia, como eu sequer tinha o modo de acesso a uma noção de azul, essa noção de uma paisagem marinha, em que o azul é dominante, não faz sequer sentido, porque não há sequer como ser dita, né, um pouco essa ideia. E aí a gente fez um breve percurso por essa paisagem, lembrando também a noção de Cora, que eu resgatei lá do Derrida, em que essa noção do que está entre, do que comporta, do que é o vazio, o oco de um jarro, mas também que é o lugar vazio em que você assinala, que você investe, é uma investidura, né? Esse lugar, então, que é um lugar qualificado, que também aí vai apontar para um outro sentido de paisagem, que me interessou também, que eu recuperei mais naquele slide, que é um sentido que eu fui atrás de uma socióloga, que eu nem trouxe aqui para vocês, na verdade era uma historiadora socióloga, ela chama Svetlana Alpers, e ela tem um livro que chama Arte de Descrever, que vai falar, tem um capítulo, vai falar sobre a arte holandesa, e tem um capítulo especificamente para a noção de paisagem e para o nascimento da cartografia moderna, porque a cartografia nada mais é do que uma espécie de esquema da paisagem, de uma espécie de investidura da paisagem, né? Uma espécie de armadura que desenha a paisagem exatamente para que eu possa
na paisagem, encontrar esses elementos de dominação, né? Vocês viram aquele slide que eu mostrei para vocês da Europa como uma espécie de rainha, né? Então, como essa ideia de uma investidura do território. Então, a Svetlana Alpers, que pensa como na Holanda, exatamente porque a terra não era identificada ao poder, o ducado, o condado, a terra na Holanda, ela é pequena propriedade, exatamente por isso, porque na Holanda, como a gente sabe, eu estou lendo esse livro aqui, que é um pouco liberal, mas bem legal, no certo sentido, Dinheiro e Liberdade, Amsterdã no Tempo de Spinoza, vai falar como, por exemplo, em Amsterdã e na Holanda, nasce a noção de especulação, a noção de um dinheiro volátil, a noção de as primeiras bolsas de valores, a noção de câmbio, então a noção de uma espécie de monetarismo que vai muito além da posse da terra. Então a terra na Holanda, desde o final do Renascimento, ela não comporta já essa noção de investidura. É daí que, a Svetlana diz, surge a possibilidade da vista, a vista aberta, a vista que ontologicamente vazia. É porque a Terra não é mais um signo de poder, como aparece, por exemplo, naqueles quadros que eu mostrei para vocês, do casal do Conde Urbino, do Duque de Urbino, sempre que atrás tem a paisagem, porque é a paisagem marcada com o selo do ducado, né? Enfim, a paisagem investida. Ela não é uma vista, assim, vazia de sentido. Então, a paisagem, ela surge exatamente nesse seu sentido mais explícito, como ontologicamente vazia, contra exatamente essa noção de uma paisagem, de um lugar investido, mas porque ela é historicamente configurada para assim ser, né? A própria Svetlana diz que na Holanda da época era impossível você desenhar uma paisagem selvagem, porque a Holanda é muito pequena e tinha muitas cidades ou muitas povoações em todo o território, então toda a vista ela ia ser marcada por uma espécie de indústria, de castelo, de moinho, então mostrando muito mais uma operosidade da sociedade, e a vista mesmo, a terra mesmo, ela não comporta exatamente esse elemento de posse. Então a gente entrou mais no nosso tema, que é esse segundo fórum, né, que a gente está aberto até quinta-feira, que é a ideia de paisagem e das suas mediações simbólicas, né, de como a gente acessa essa paisagem, porque ela só é livre porque ela já não é mais posse, mas ela só não é mais posse porque a posse está em outro lugar, então quer dizer, também não é tão simples assim, para que a gente pensasse então um novo mundo a partir dessas imagens de paisagens, ou dessas imagens que concebem o mundo paisagístico, que vem do final que vem da Idade Média, que vem do final do período latino, e vão chegar no Novo Mundo. E aí, porque me interessou muito aquele texto que a gente leu do Costa Lima e o do Sérgio Buarque, pensando exatamente essa questão de como as tópicas, ou seja, como os lugares comuns retóricos, eles servem, na verdade, para dar verdade à paisagem do Novo Mundo. Então é muito interessante como o método do Sérgio Buarque, que se aproxima muito, embora não seja a mesma coisa, eu não sei se ele leu, ou do método do Benjamin, ou seja, é a forma que dá a ver a história, e história e forma não estão em lugares separados. Fala, Di. Diga. Bem, eu desliguei o microfone para não pagar outro mico. Professora, eu estou terminando meu fórum aqui. Na verdade, eu dei um enfoque um pouco diferente, porque o que me interessou foi pegar no texto da Coquelin aquela ideia de ruptura muito clara entre a Idade Média e o Renascimento no que diz respeito à paisagem, que alterou, inclusive, a nossa forma de perceber, a nossa forma de pensar. Tá? Quer dizer, não foi uma ruptura pequena. Se altera a nossa forma de perceber, de pensar, é uma senhora ruptura. E, ao mesmo tempo, tentando estabelecer um diálogo com o texto do Costa Lima, que, diga de passagem, eu continuo sem gostar da redação dele, mas o texto eu reli,
E é um texto, caramba, como é interessante, como ele vai puxando assuntos assim que uma leitura primeira não dá, você não percebe muito. E a ideia quando ele pega o Curtius, principalmente antes de abordar o Sérgio Buarque, daquela ideia que parte a retórica a partir a retórica fruto da tópica, partindo da Ática antiga, da Grécia antiga, chegando ao Renascimento numa linha de continuidade na Idade Média, passando por Renascimento e sendo projetada para o presente e para o futuro, tá? Então, eu quis dialogar essa questão da ruptura com essa questão da continuidade, que eu achei muito interessante, muito legal. E como é que o Sérgio Buarque de Holanda fica nessa história, né? Porque ele fala dessa continuidade, né? Da continuidade ininterrupta. Ininterrupta, que o Costa Lima também marca, né? Ele fala, porque é realmente radical, né? Você pensar que há uma continuidade, exatamente porque o Sérgio Buarque depois vai falar de um modo de acesso que é moderno, que é esse modo experimental. Então, como você pensa numa continuidade, né? E ao mesmo tempo numa ruptura? Eu acho que é uma questão bem interessante de colocar, porque na verdade a Quelã, ela faz um pouco esse desenho, que é da ruptura do Renascimento, que o Renascimento teria colocado a ideia de paisagem. Né? Enfim, a ideia de paisagem teria sido possível por uma separação, portanto, de sujeito e objeto radical, né? Enfim, quando você se percebe como um sujeito que mira algo que está fora de você, que é a paisagem, você poderia construir essa noção de paisagem. Aí é interessante que o Costa Lima diz que exatamente o Sérgio Buarque vai negar essa ruptura, só que sem negar, né? Porque como ele põe na história, eu acho que essa questão, quando ele põe esse elemento na história, o Sérgio Buarque, ele vai ter que configurar a partir de cada contexto. Então, eu acho que é um pouco essa questão que o próprio Sérgio Buarque diz. Eu não estou fazendo tópica externa, a histórica, né? Será que o Sérgio Buarque afirma essa continuidade? A impressão que me deu do texto do Costa Lima, no final, é que o Costa Lima acha que talvez até a expressão tenha sido mal usada, porque a impressão que me dá é que a tese dele é que o Sérgio Buarque não poderia ser histórico, primeiro, por ser um porque ele é um historiador, né? Né? Que essa ideia da continuidade dele, pelo menos o que me passou, foi algo assim. Se você vê a mentalidade ibérica, analógica, né, ligada àquele pensamento analógico da Idade Média, religioso, tudo por analogia, que traz essa analogia, transporta esses motivos endêmicos para o Novo Mundo através da analogia, procurando na geografia, na fauna, na flora, elementos que permitam fazer essa analogia e dizer que o Éden concreto estava aqui. Tá? Mas eu não acho que o Costa Lima chega à conclusão que o Sérgio Buarque está falando dessa continuidade de uma forma radical. A minha impressão é que o Sérgio Buarque se coloca contra a ideia de uma ruptura radical. Sim. Porque no próprio Novo, se pensado dialeticamente ou não, como síntese ou não, você tem elementos do velho, quer dizer, nada surge, sabe? A pomba do Espírito Santo não baixa na cabeça da gente, gera uma coisa completamente nova. Então, por isso que eu acho que essa questão que o Costa Lima disse que ninguém notou, e que resolve exatamente esse problema, porque não é história e forma, então não é pensar rupturas, porque ele é historiador, afinal de contas, ninguém notou quando o Sérgio Buarque chama à baila o Curtius. Ele disse assim, ninguém notou que é o cimento do método, né? Então, o método é fazer com que a tópica ela seja jogada no meio da história, nesse contexto, né? Enfim, essa tópica que vem sem ruptura da Idade Média até o Renascimento, mas a tópica, né? Ela produz, vamos dizer assim, a partir de outras historicidades, modos de ver. Né? Então, é uma espécie de continuidade da tópica, né, do lugar comum, que é o que ele está puxando, né, dessa noção de paraíso, que vem, né, apontar
essa outra história, né? Então, um pouco essa questão, por isso que é esse cimento, eu acho que é essa questão. Eu acho que mais ou menos o que você estava dizendo, né? Não é que ele está acreditando que há uma espécie de ahistoricidade, que as tópicas se repetem, né? Que é um pouco do que o Curtius foi acusado pelos leitores de Yaos, os autores posteriores, que viam no Curtius uma espécie de autor não histórico. Aliás, você sabe que eu já vi gente, assim, algumas pessoas que estudam literatura brasileira, que acusam o Hansen de ser ahistórico nesse sentido, porque o Hansen, quando ele analisa o Gregório de Matos, ele analisa o Gregório de Matos pela via da retórica. E a retórica é um discurso que expulsaria para fora a história por ser um discurso formal. Então, exatamente o que o Costa Lima está tentando mostrar é que essa oposição, que um pouco o Sérgio Buarque fala, é como aquela oposição radical que os marxistas também resolvem entre infraestrutura e superestrutura. Se você resolver isso mecanicamente, separando mecanicamente, claro, aí sim, então está separado e uma coisa espelha a outra. Agora, o que ele está dizendo não é isso, sabe? Assim, as coisas estão muito mais imbricadas, né? São muito mais dialéticas, né? Assim, que é que o Costa Lima também diz que foi entendido como história das mentalidades. Mas a história das mentalidades é uma espécie de superfície histórica, né? Também um pouco essa história da superestrutura. Não é isso que o Sérgio Buarque está querendo fazer, né? Eu usei, inclusive, que eu não terminei ainda, eu usei uma expressão, a dialética da ruptura-continuidade. Isso, um pouco por aí. Que é a continuidade das tópicas e a ruptura, que inclusive ele vai dizer, os portugueses depois vão usar de forma muito comedida essas tópicas, quase como se eles puxassem essas tópicas para a terra, né? Enquanto que elas são muito mais bombásticas, né? Espalhafatosas na América Espanhola, né? Enfim, as avaliações, mas elas são as mesmas. Inclusive, em uma região que é completamente diferente do ponto de vista histórico e das mentalidades, se quiser, que é a tópica como ela vai frutificar, vamos dizer assim, no território da América do Norte, né? Então, ele põe esses... Assim, não é que a mesma tópica, ela se repete, né? Ela vai acionar modos diferenciados em lugares diferenciados. Então, esse é o próximo fórum, né, que você está respondendo? Diga. Uma coisa eu aprendi, toda vez que eu implico com algo, eu pago a minha língua. Porque eu termino mergulhando de novo na coisa e descubro coisas super interessantes que eu não notei de início. Não, esse texto eu acho super interessante, mas eu também não gosto muito da forma. Eu gosto muito do jeito... Assim, gosto também, mas também não... É muito diferente do meu, todos eles. Então, talvez também por isso que a gente tem essa admiração externa. Eu tenho um modo de escrita que eu acho que além de ser barroco, né, é muito acadêmico, talvez no mau sentido, enquanto o Jorge Colli tem um modo de escrever acadêmico que não é acadêmico, né, assim, é um texto que você lê, às vezes até disfarçando um pouco a construção toda que tem naquele texto, né, que é o último texto que a gente leu, né, só para fechar realmente o módulo, que eu quis ler esse texto porque o Jorge Colli, primeiro, ele retoma coisas que a gente viu lá na frente, que são as alegorias do Ripa, e faz uma espécie de linha de continuidade e ruptura, como você falou, dialética entre continuidade e ruptura, de como essa imagem do Ripa vem parar na modernidade e quais os elementos também que estão ali condicionando essa nova alegoria moderna, que é uma alegoria que é jogada no meio da rua, né, que ela vai para a rua, ela é condicionada por elementos do aqui e agora, e ela corresponde, vamos dizer assim, alegoricamente, ela funciona alegoricamente de modo muito mais problemático. Ele vai falar de todos aqueles quadros em que a alegoria é meio ridícula, né? Exatamente porque agora sim, a gente teve essa total fratura, né? Essa fratura que o Benjamin também vai avaliar, que é a fratura do homem moderno, né? Essa cisão do homem moderno. O homem moderno é um homem cindido, e não é à toa que depois o Benjamin, o próprio Hansen vai falar, vai trazer essa noção de alegoria para o Baudelaire, né? O poeta alegorista, ele vai alegorizar essa cidade cindida
por meio da poesia alegórica, o Baudelaire, essa figura também do Delacroix, que seria o símile, vamos dizer, do Baudelaire na pintura, tenta fazer esse mesmo movimento. E aí ele separa, vamos dizer assim, o George Colin em dois polos, vamos dizer assim, essa construção discursiva visual. A alegoria da liberdade, que é uma alegoria no sentido clássico, porque no sentido clássico e no sentido barroco, né? Porque é a figuração, a incorporação de uma ideia abstrata numa figura divina, divinizada, e a figura do povo, né? Que é um outro modo de figuração que está aparecendo agora, que é a entrada desse elemento, vamos dizer assim, popular, na figuração, tanto da literatura quanto da pintura. E, como George Colli traz essa ideia de povo como um elemento sacrificial, que vem pela imagem dos dilúvios, das catástrofes, da guerra, como uma massa amorfa de pessoas mortas, né, que não são mais heróicas, elas são, vamos dizer assim, é aquilo que o Sartre fala no Sursis, né, não sei, ele diz assim, o cara tá dentro do vagão que tá indo para a guerra e ele fica olhando as personagens dentro do vagão e ele olha uma orelha, um nariz, a orelha tá vermelha de sangue e ele diz, é dessa carne que se faz a guerra, é dessa carne anônima que se faz o amontoado que é a guerra. Então isso aparece nessas pinturas, é claro que configurando depois as alegorias de pátria e povo, né, que eu acho que é um passo que a gente vai dar depois, a alegoria da República, né, como a gente viu ali no Décio Vilares, tal, e a gente vai ver um pouco essas questões dessas alegorias também, como elas vêm frutificar aqui na América, mais à frente. Então, por isso que eu já puxei esse texto do George Colli para esse módulo, que, como eu disse para vocês, é um módulo em que eu quis refinar, vamos dizer assim, os elementos teóricos que a gente vai trazer para análise agora. Tá? Então, aí o próximo módulo, esse módulo 2, seria então esse documentário dos Guaranis, que a gente já comentou um pouquinho, que eu queria que vocês vissem, eu acho que vocês já viram, contrastando duas visões, tá? Vocês vão logo reconhecer. Um é o Clóvis Lugon, que é um religioso, ele escreveu esse livro aqui, A República Guarani, que vai pensar a República Guarani como uma espécie de proto-comunidade social comunista, o comunismo cristão. E o Garavaglia, que é o Garavaglia, que vai pensar o contrário, ele vai dizer que não tem nenhuma ruptura na ideia de ruptura e continuidade entre o modo de produção colonial e as missões e as reduções. As reduções são simplesmente uma forma dentro do grande contexto da máquina colonial, enfim, das grandes, da encomenda, dos modos de produção, de comércio, da construção. Eu não consigo ver o fórum agora. Espera aí, que agora... Vocês viram essa figurinha do quadro que eu mandei? Não, né? Eu tentei mandar a capa do livro para vocês viram? Não. Ficou parado aqui, ficou travando o meu... foi. Tinha travado o meu chat aqui. Ó, o livro que eu falei para vocês do Watteau. Então, voltando. Então, o Garavaglia vai dizer, não, é só mais uma parte, um modo de produção, dentro do modo de produção colonial, é parte do modo de produção colonial. Então, é parte de um todo, de uma máquina de produção colonial, e não tem nenhuma diferenciação, não tem nada de comunista, não tem nada de específico e especial nessa construção. Enquanto o Lugon vai fazer exatamente esse desenho, de que havia, sim, uma grande diferença no modo de concepção dessas cidades, que são as cidades que iam comportar esse grande território, que era uma república guarani, primeiro um modelo mais republicano, um modelo descentralizado, centrado numa grande praça, modo não escravista de trabalho, entre aspas, mas, então, essas duas visões contrastam, e as várias outras que vão ali se encontrando, e, enquanto isso, as imagens dos Guaranis, elas estão ali passando como se eles escapassem dessas duas visões. A visão do Lugon, quer dizer, é óbvio que ela é uma visão
ele é religioso, ele tem uma visão dos jesuítas, que é uma visão interessada, comprometida, mas ele põe várias questões, inclusive contra os jesuítas, porque os jesuítas não formaram uma casta indígena local de sacerdotes, né? Então, se eles tivessem feito isso, talvez isso tivesse sido muito mais enraizado, então não teve esse salto, vamos dizer assim, de fazer com que os jesuítas tomassem, ou os próprios índios tomassem o lugar dos jesuítas, né? Nessa pirâmide sempre se manteve o jesuíta e os padres que estudavam e vinham para cá, e os guaranis que tinham os seus estudos, mas nunca nesse nível, então sempre se manteve esse desnível. Ele faz todas essas ponderações, só que ele tenta mostrar como essa construção foi muito mais rica que as outras formas de colonização. E nesse texto dele, apesar de todos os defeitos históricos, uma coisa chama atenção. Ele acaba, sem querer, eu acho, dando ao Guarani uma função muito mais ativa, né, porque eles tiveram também uma ação muito grande dentro dessa construção, o que também pode ser bem interessante. Hoje em dia também é bem mais considerado isso. E um outro livro que eu vou trazer aqui para vocês é esse aqui do Perramaz, que é a República de Platão e os Guaranis, que é um livro jesuíta também, que tenta justificar as reduções quando elas estão sendo muito atacadas, no momento que os jesuítas, inclusive, vão ser expulsos, né, pelo iluminismo e pelas leituras que se faz das reduções na Europa. Ele tenta mostrar que é o contrário daquilo, que as pessoas que estão falando aqui não entendem o que é a redução. Algumas coisas, realmente, o que ele fala, realmente era uma incompreensão. Por exemplo, ele explica que na Europa diziam que eles tinham viciado os índios na erva mate, que só eles produziam erva mate, que eles impediam que se produzisse a erva mate, quando na verdade a erva mate, que é a erva, que é o chimarrão, né, que todo mundo toma, era algo muito difundido, mas vocês nem sabem do que vocês estão falando, vocês nem sabem que erva é essa, e os índios já tomavam, enfim, então algumas coisas realmente ele responde à circulação de algumas ideias na Europa, que serviam também para destruir os jesuítas, tentando mostrar, na verdade, como, passo a passo, a República Guarani é a República de Platão. Ela tem todos os elementos da República de Platão. O livro é chato para dedéu, assim, né, eu estou tentando terminar de ler, mas é capítulo a capítulo. Ele pega o capítulo do Platão e compara aos elementos da República Guarani, respondendo aos iluministas e aos autores europeus que estão tentando destruir essa visão jesuíta. Como a gente vai ver no finalzinho do Uruguai, os jesuítas são, no final do Uruguai, eles são, na verdade, uma espécie de grande confraria conspiradora que destrói todas as monarquias, que tem um grande serviço secreto, quase como se eles fossem uma espécie de pequeno país fechado, né, uma seita fechada, que por trás dessa fachada de jesuítas, eles influenciariam muito a vida política de todos os países. Então, essa ideia de uma confraria, de uma coisa meio assim, sabe, meio Código da Vinci, uma coisa assim e tal. Então, isso aparece um pouco no finalzinho do Uruguai, que nem uma coisa nem outra, acho, nem santo, nem grande confraria, nem grande seita. A gente vai tentar, então, encontrar aí esses elementos de construção do que foi essa República Guarani. Então, gente, não sei se vocês têm alguma questão, acho que daí a gente fica para quinta-feira, a gente fecha esse fórum e eu abro para quinta-feira, na verdade, a ideia de que a gente trabalharia com o filme, com o documentário, que já está lá, e eu vou colocar um outro documentário que é complemento a esse. Professora. Diga. Professor, uma dúvida. A senhora, na aula que vem, vai continuar a discutir o documentário?
Então, a gente pode ou continuar discutindo o documentário ou fazer um fórum sobre o documentário, mas a gente pode falar, assim, um pouco do documentário e entrar no texto do Anchieta, que não é um texto muito longo, né, também. Então, como isso ainda está em aberto, eu só fiquei com uma dúvida com relação ao documentário, que ele fala uma parte lá do texto, assim, que até a virada do século XVII para o XVIII, o indígena, ele é descrito por essa literatura religiosa como... Não, perdão. Após a virada do século XVII para o século XVIII, o indígena passa a ser descrito nessa literatura religiosa como um ser inocente. E aí ele afirma que isso é decorrente do fato da situação que eles já estão, né? A questão das reduções e tudo mais, mas a dúvida qual é a relação são duas dúvidas, né? Primeiro, como é que eles descreviam essas pessoas antes disso? O documentário deixa transparecer assim, um pouco nitidamente que eles eram seres mais aguerridos e tudo mais, mas ele não chega a desenvolver isso. E segundo, se essa construção do indígena como um ser inocente, como é que é a relação dessa com a do bom selvagem? Se for possível responder essas dúvidas, eu agradeço. Então, o bom selvagem é um pouco essa construção próxima do canibal nobre que o Montaigne vai fazer, né? Então, essa ideia do canibal nobre, que, na verdade, tanto o bom selvagem quanto o nobre canibal, é muito mais aquilo que tem na utopia do Thomas More. Você cria uma ficção que é exatamente para contrastar com a Europa e mostrar a decadência da Europa. Mas, sim, a figura do índio como uma criança grande, né? Que é muito disseminada pelos jesuítas, nessa ideia de que os guaranis, né? Os guaranis eles eram mais cordatos, eles eram menos aguerridos, por isso eles aceitaram muito bem o cristianismo, e enquanto outras tribos não, é muito negada, vamos dizer assim, pela própria história, né? Primeiro, eles vencem os guaranis, a investida, isso logo no começo das missões, eles vencem numa grande batalha as investidas dos paulistas, que eram os bandeirantes. Depois, eles, num determinado momento, porque eles não podem ter armas, claro, eles se armam, eles viram um exército espanhol, né, porque a Espanha precisa para alguns invadir, enfim, para, acho que cercar a colônia Sacramento. Então, eles viram um exército treinado. Eles não podem ter arma, óbvio, né, porque a coroa sabe que eles podem também se insurgir, né, então, mas aí eles se armam. E depois, se vocês forem ler no Uruguai e também nas guerras guaraníticas, eles, na verdade, contra até os jesuítas, eles entram em guerra pela terra. Então, não é exatamente essa questão da criança grande, que não é nem o canibal, nem a criança grande. Então, por isso que eu acho que o Lugon, sem querer, deixa entrever a construção que os índios fizeram também para criar essas cidades das reduções, porque dá a impressão assim, os jesuítas chegaram, fizeram a cidade, é a cidade platônica, tal. Sim e não. É preciso pensar também como isso se construiu a partir de um contrato, né? Porque para os índios era bom fazer parte das reduções, no certo sentido, porque eles se salvavam dos paulistas, né? Dos tupinambás, dos inimigos, tal. Então, e o quanto eles aproveitavam, o quanto eles trouxeram do que era deles para dentro dessa outra forma de vida, tudo isso se perdeu, porque o que a gente tem é relato de jesuíta, né? Não tem relato de indígena. Então, o Lugon acaba deixando entrever muito essa questão, sabe, do como, tentando salvar, mostrar como eles eram livres, como eles eram felizes, o índio ganha uma espécie de espessura histórica, né, num certo sentido. A gente vai falar sobre isso bastante, da questão de quem é esse índio, né, que aparece, sim, na maior parte dos livros, principalmente jesuítas, mas mesmo nas construções daqueles que dos detratores dos jesuítas, como uma espécie de criança. Eles estão ali apenas como massa de manobra. É isso que talvez o Garavaglia, que é o autor, que evidentemente é um historiador, e evidentemente sabe, está colocando as questões sem anacronismo, que evidentemente que as reduções estão dentro de um grande contexto das metrópoles, da máquina colonial,
e pensar isso fora, pensar como uma espécie de comunismo, avant la lettre, é uma viagem, mas nesse tipo de construção, era um pouco a questão que eu ia colocar para vocês, não se perde um pouco uma espécie de vivacidade do indígena? É como se eles não tivessem tido nenhum tipo de ação, como se eles fossem simplesmente crianças grandes. Então, é um pouco essa a oposição que eu queria fazer para vocês. Mas, professora, se a senhora me permite, me parece que essa história da criança grande é uma coisa que, pelo pouco que eu ouvi no documentário e li a respeito, me parece que é uma coisa construída ali no século XVIII, na virada do século XVII para o século XVIII. E aí me veio à mente que eu acho que a primeira vez que eles começaram a debater sobre a questão do indígena talvez tenha sido lá na controvérsia de Valladolid, em que, inclusive, eles dão um status moral diferente para o indígena. E aí fica a minha dúvida, como é que... Aí você pega um outro momento já no século XIX, em que esse indígena totalmente desenraizado já é pintado de outra maneira dentro da literatura. Então, assim, você tem no primeiro momento, lá do século XVI, em que esse indígena é dito, olha, ele não pode ser escravizado, depois ele é tratado como uma criança, um bobo inocente, depois ele vai ser tratado como um herói. Assim, não tem uma coisa que destoa nesse processo todo? O que liga isso tudo? Qual é a permanência disso aí? Então, essa longa história, vamos dizer assim, de como você assimila o outro, né, num certo sentido. Há também figurações dos índios como violentos, como selvagens, canibais. Você tem esses contrastes, né? Agora, essa construção do índio como uma criança grande, da qual as reduções são talvez a máquina, vamos dizer assim, de produção dessas imagens, né, de que o índio, olha só, o índio como ele assimila a música, tal, assim, que vai se estender, vamos dizer assim, para o século XVIII e também para o século XIX, né, dessa figura que depois vira heróica, ela vira heróica exatamente porque ela desapareceu, né, porque ela já é um passado, né. É um certo processo, vamos dizer assim, de como se constrói a imagem desse indígena, que eu acho que talvez a nossa questão aqui. Eu não ia pegar tanto, mas já que você está trazendo, eu posso até pegar o texto e colocar na bibliografia, essa visão pelo modo como se via a questão religiosa, se o índio deve ser ou não escravizado, como é que, por exemplo, o Vieira vai falar dessa questão. Isso eu não ia pegar muito, não. Na verdade, os índios vão ter o estatuto diferenciado dos negros dentro dessa questão da escravidão, e toda uma construção que é teológica também, né? E a gente também tem que pensar que isso é uma questão que eu acho que está no Sérgio Buarque. A gente separa, nós, homens modernos, o que é um discurso econômico do que é um discurso teológico, só que isso é muito claro no Vieira. Esse discurso ele era absolutamente imbricado, colado. A riqueza terrena, ou a construção de grandes cidades, e essa relação teológica, elas vêm junto. Portanto, a escravização do índio, ou não, e a construção, ou não, dessas riquezas, elas estão imbricadas. Eu posso trazer esses trechos do Vieira para vocês a semana que vem, para a gente continuar falando do documentário. Professora, falando em texto, nesse segundo módulo tem 2 que eu não consegui falar disso. Eu vou pedir desculpa para os colegas que eu fiquei de disponibilizar por e-mail e não fiz isso. Eu vou fazer. O do Antônio Cândido e do Ivan Teixeira, que tem obras poéticas de Basílio da Gama. Tu tens? Posso disponibilizar? Não tenho, mas o do Basílio da Gama é o próprio Uruguai, não é? Assim, Não, sim. Eu não mas tenho nem... tu mencionas no Uruguai um texto do Ivan Teixeira é um e do capítulo, Antônio Cândido, que eu não sei se é uma introdução, se é uma... É um capítulo que fala da guerra. Eu vou ver se eu acho. Eu não tenho, não. Eu tenho um livro só, né? Eu não tenho uma cópia, não. Mas se eu achar, eu coloco lá. O que eu tinha pensado era disponibilizar só o online mesmo, já que a gente não tem como ter o texto, né? Professora? Diga. A gente vai tratar porque no passado eu li coisas como Conquista da América, a Questão do Outro, do Todorov. A senhora chegou a ter conhecimento dessa literatura e ela seria interessante para o nosso curso?
Seria, eu não conheço, não li, tá? Mas acho que seria, sim. Mas a senhora conhece o trabalho dele? A senhora acha que é importante para fazer o diálogo? Sim, conheço o trabalho, não esse livro especificamente, mas conheço. Ah, legal, beleza. Gente, vou desligar aqui porque... Deixa eu ver aqui. Tá. Boa noite a todos. Um abraço. Porque eu acho que daqui a pouco esse aqui fecha também, porque tem um horário. Mas não é agora que vai chegar o vinho, Boa noite, gente. pizza? Né? A hora do... Agora que nós vamos tomar uma cerveja, né? Todo Deixa mundo pro final do curso, né? Que é quase próximo ao Natal, a gente já faz a ceia. A gente já faz a ceia. Deixa eu tentar desligar aqui, parar a gravação, peraí. Porque... Isso.